Fala pessoal, estamos aqui começando mais um ponto de encontro, né? Mais um bate-papo aqui sobre assuntos atuais com pessoas de gerações diferentes. Hoje estou eu aqui, pastor Tiago, estamos aqui com o pastor Gerson. Estou em minoria hoje. Conselheiro daqui da Igreja Relevância e pastor também. E o Lucas, né, que também hoje está liderando aqui o trabalho de adolescentes da igreja, o Flame, né, representando a nova geração. E hoje, né, como eu gosto sempre de começar falando que aqui é um bate-papo para a gente ficar bem à vontade. São posições particulares, pessoais, né? Então não são posicionamentos da igreja, para a gente poder ficar mais à vontade de falar aqui. Certo. Né? E como pessoas, como cristãos, nós temos direito à nossa opinião, né? Porque hoje nós vamos entrar num assunto um pouco delicado aqui, queremos pincelar um pouco esse assunto. Talvez em outros podcasts a gente pode entrar nisso de maneira mais profunda, né? Mas queremos aproveitar aí a notícia do momento aí, né? Que é o assassinato do Charlie Kirk, que foi assassinado lá numa faculdade nos Estados Unidos. Ele que era político, né? E também ele ia nas faculdades para ter discussões, né? Ter bate-papos com os alunos, né? Com os jovens em relação a assuntos ao qual ele defende. Né? Então, queria hoje a gente falar um pouco sobre isso, né? Queria primeiro, assim, falar um pouco o que vocês viram de notícia, qual impacto teve para vocês essa notícia, o que vocês têm sentido em relação a esse assunto. Bom, então, antes de tudo, né, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. Mas, assim, sobre esse tema, né, eu tinha começado a assistir alguns cortes, né, do Kirk, ou do Kirk, e eu falei, cara, é um ambiente muito tranquilo no sentido de ele sempre deu abertura para todas as pessoas, né, e eu sempre gostei muito da forma com que ele trouxe todas as coisas. Independente acho que da visão política dele, eu acho que o espaço do diálogo é super importante. Mas, assim, sinceramente, quando eu vi a notícia, eu estava no trabalho, eu falei, cara, tomara que nada aconteça com ele, né? Enfim, que tenha sido rápida, né? A emergência e o fato dele ser levado para o hospital. Aí eu cheguei em casa, aí a Gabi, a minha esposa, falou, meu, o cara morreu. Eu falei, mano, não acredito. E aí eu fiquei tão mal a ponto de realmente, tipo, ficar emocionado. Falei, eu chorei, de fato, com a notícia. Principalmente, eu acho que pelo fato de ser um ser humano, né? De ser um pai de família casado, né? E você olhar a realidade que hoje o mundo tem de uma... como que eu posso dizer? As pessoas existe uma intolerância com a opinião do outro, né? Então não existe mais esse lugar de diálogo, não existe mais esse lugar de conversa. E eu acho que também o que mais me impactou foi ter visto, né, o vídeo na íntegra, né, de pessoas que estavam muito próximas e estavam filmando ele, e você vê realmente o que de fato aconteceu. Isso me causou muito impacto. E você vê a crueldade, né, acho que do ser humano, assim, nesse sentido, muitas vezes cego, né, por uma ideologia política, por um pensamento, ou por uma intolerância, uma raiva, não sei, a ponto de cometer um assassinato, cometer um crime. Eu acho que, independente da visão que você tenha, sendo cristão ou não, sendo qual é o seu viés político, é o tipo de coisa que não deveria acontecer. Então, isso me causou muito impacto e acho que uma inquietação muito forte, né, sobre a nossa sociedade hoje. Muito triste, né? Muito, muito. Eu concordo com o Lucas no aspecto, por exemplo... Eu não sabia do cara. Depois eu comecei a ver o nome dele e ver alguns vídeos, né? Até chegar na tragédia aí. Mas eu acho, a primeira coisa que eu achava muito interessante, ele é um cara dos seus 30 e tantos, né? Era 31 anos. 31. Abrindo com a galera. Estudantil, eu achei isso muito legal, né? Quando eu era novo, e tinha oportunidades, às vezes a gente tinha uma banda também, ia cantar em universidades, e o ponto mais legal ficava quando terminava a apresentação. Porque aí os estudantes vinham discutir com a gente a letra da música. Eram outros tempos, tá bom. Mas vinham discutir a letra da música. A gente sentava lá, batia um papo, tomava um guaraná, um treco, falava, e aí, mas o que ele quis dizer na letra, com aquele negócio? Era muito legal. E eu sempre achei esse diálogo com as gerações mais novas, você já disse isso, fundamental, importantíssimo, né? Porque fica aqueles gaps de geração. E hoje em dia, para você saber o que um menino de 15 anos pensa, também é difícil. Eu tenho netos agora, então já estou numa fase que eu estou vendo um menino de 8 e um outro de 4 e outro de 5 tal, que estão os mais pertinho de mim. Meus filhos já foram adolescentes, jovens. Então isso eu achei muito legal da parte do Kirk.
sendo de igreja desde pequeno, eu também percebi assim, que por várias vezes o discurso dele era bem cristão, vamos dizer assim. Né? Não só no fundamento, nas coisas que ele falava, mas até no jeitão. Né? Parecia que ele estava falando numa igreja. Sim. E hoje em dia, eu acho que tem gente que não aguenta nem ver um cara que está falando alguma coisa como se ele estivesse falando numa igreja, mas aberto num campus de uma universidade. Sim. Estou só jogando, né, os elementos. E me lembrou também algumas coisas que marcaram minha vida. Uma delas, eu era molequinho quando morreu o senhor John Fitzgerald Kennedy. E eu lembro que minha mãe me chamou, eu estava jogando bola na rua, minha mãe chamou, falou, filho, vem cá, o presidente dos Estados Unidos morreu. Até um moleque de 6, 7 anos falou, é mesmo, mãe? Mas mãe, por que ele morreu? Eu saí correndo para casa. E o outro, o nosso amigo Martin Luther King, né? Pessoas assim, marcantes. Sim. Não estou nem falando de opinião política, do que é que seja. Um era presidente, o outro era um negro, e vai por aí afora. Mas assim, me chocou. Em diferentes fases da minha vida, eu vi pessoas assim sendo mortas por uma opinião que elas tinham. Né? Pelo sentimento dela, pela crença dela, vamos dizer, pela confiança dela da vida, como ela pensa. Então, nesse primeiro ponto, assim, nessa primeira jogada aí, eu acho que foi muito chocante. Para mim foi muito chocante. Sou médico de profissão, aprendi a ver sangue, mas sangue para ajudar os outros, não para destruir os outros. Perfeito. Então, foi bem difícil para mim também. Bom, então já vou entrando com algumas perguntas aqui para a gente falar um pouco. Né? Primeiro, assim, a gente hoje, como igreja, né? Hoje existe muito essa questão se a igreja ela deve ou não entrar em posicionamentos políticos, né? Se a igreja deve... A gente vê uma polarização muito grande acontecendo hoje, né? no Brasil. Sim. E assim, não só... Eu falo assim, às vezes essa polarização não está nem só na política. A gente vê até em questões bíblicas, né? Sim, em teologias. Sim. Hoje, cada vez mais... Isso. Por que hoje será que, antes da gente entrar nesse assunto da política, por que vocês acham que hoje existe essa polarização tão grande? Sempre foi assim? Na sua época também era assim, o pastor? Olha, você acha que hoje ficou mais explícito essa polarização de filosofias, de teologias, ideias? Eu acho que ficou. Quando eu era jovem, nossa, um dia vocês vão falar isso também. Quando eu era jovem, universidade, centro acadêmico, eu não frequentava muito o centro acadêmico, mas tinha uns caras lá que tocavam, então às vezes eu ia tocar com eles e tal. E eu percebia, sempre que existia no centro acadêmico, alguma coisa assim de diferença, de pensamento diferente, de novas ideias, de vamos virar mesa. Eu vi essas coisas. E eu peguei a época do João Figueiredo, desses aí, né, dos presidentes. Mas, claro, o pessoal fala muito de perseguição, de um monte de coisa. Comigo, graças a Deus, não aconteceu. Eu convivi no meio dessa pessoa, tinha colegas assim. E o pessoal fala muito da época da ditadura, isso, aquilo e tal. Tá. Pode ter acontecido coisas lá assim que não são dignas de você ficar feliz por elas. Sim. Ou mesmo se vangloriar por elas. Mas eu achei, respondendo o Tiago, que isso tem sido um negócio crescente. Né? Antes, me parecia que talvez atendia só mais certos níveis da sociedade. Né? Então, os filósofos, os caras, não sei o quê. Universidades sempre foi um lugar para isso. Havia uma discussão, mas eu não sentia tanto assim a violência pulsando ali, entendeu? Uma posição que você pensa assim e eu penso assado, e daí você praticamente já se tornou meu inimigo por causa disso. Sim. Acho que naquela época dava um pouco mais para viver, pelo menos eu vi isso na universidade. Ou às vezes até um gozava do outro, você é isso, você também. Mas não chegava a níveis do cara preparar uma faca para de repente pegar. Isso não tinha. E eu acho que foi uma coisa crescente. Crescente, Tiago, eu não sei, muitas vezes eu já recusei teorias de conspiração, mas eu acho que o assunto ele é muito maior do que uma universidade. Ele não envolve só, ou talvez, 2 tipos de partidos políticos. Eu acho que isso é uma coisa, dentro do mundo que nós vivemos hoje, uma coisa muito mais global mesmo. Né? Como assim? Pensando nos grandes líderes de hoje. Né, os homens, vamos dizer, que são os mais temidos e respeitados no mundo que nós vivemos hoje. Quem são eles, o jeito que eles agem, o jeito que eles falam. E acho que com toda a globalização da internet também, tudo isso fica... Sim. Às vezes chega uma notícia
Para mim, por exemplo, eu lembro quando o Kennedy morreu, bom, já foi um vídeo do que aconteceu, não foi exatamente na hora, a mensagem chegou com atraso, não, foi a meia hora atrás. Hoje não. Né? Aconteceu aqui, agora, pum. O cara morreu, na hora já todo mundo sabia. Já tem todo mundo vídeo, já. Tal. E as polarizações, sim, crescem. Eu acho que com todo esse arsenal também que a gente tem hoje midiático, isso também cresce e cria as polarizações. Eu acho que as pessoas que hoje, de repente, muitas delas, que são líderes, eles tendem a polarizar. Eles não aceitam, de repente, ouvir o outro e, de repente, respeitá-lo. Eu vejo isso muito raro, já mesmo em debate, falando aí, de repente, em debates políticos que a gente vê hoje, em épocas de eleições, eu desisti de ver, porque, na verdade, eu não via um apresentando o que ele pretendia fazer para o país ou para o Estado, sim, e o outro apresentando. E daí vamos discutir os dois e ver como é que é esse negócio. Ficava muito mais no xingamento, sim, você é isso, você, tua sobrancelha não sei o quê, você é narigudo, e ficava uma coisa... Eu falava, não vejo mais esse negócio. Eu não via se era para o Estado de São Paulo, eu falava, mas o que isso aí vai me ajudar no Estado, no meu trabalho, no que eu estou fazendo? Uhum. Ou mesmo no meu país. Sim. Então eu achei que polarizou muito e para mal. E essa polarização acaba chegando, muitas vezes, até dentro da igreja. Antes só de eu perguntar para o Lucas, até enquanto você estava falando, pastor, para mim, acho que é uma das coisas que hoje mais afeta tudo isso daí, é a questão da verdade. Porque hoje eu acho que existe... antigamente, eu acho que existia um zelo maior em relação à verdade, sim, do que hoje em dia. Talvez hoje mais relativismo. Então, não sim, só isso, mas da verdade. Hoje em dia, a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Hoje existe muita manipulação. Você pega até jornalismo mesmo. Antes a gente tinha aquele zelo em relação, poxa, o jornalismo ele vai trazer algo. Hoje a gente já desconfia da notícia, a gente já desconfia se está sendo manipulada a informação. Né? Então, assim... Foi isso mesmo. Então, acho que hoje, assim, uma das coisas que vai ser mais valorizada com o tempo vai ser a verdade. Porque hoje a gente não sabe mais em quem a gente pode confiar. Você não sabe mais em quem quem está trazendo a verdade, quem que não está, quem está manipulando, quem que não está. Né? Porque hoje eles trazem tanta mentira, tanta mentira que é fake news, tanta mentira, coisa manipulada, situações manipuladas são trazidas, que manipulam o povo, manipulam as informações, que as pessoas hoje não sabem mais. Por isso que existe essa polarização tão grande. Tiago, eu lembrei da IA. Sim. Eu posso pôr hoje na sua boca palavras que você não falou. Filma aqui, pega a voz do cara, o rosto dele e faz o discurso. Faz um vídeo totalmente diferente e tal. Então, assim... Meu Deus do céu. Ô Lucas, hoje você que tem feito trabalho mais com adolescentes, que estão agora... uma transição da fase de sim, criança para uma fase mais adulta, né? Você já sente esse assunto já acontece entre eles? Ou você acha que é um assunto que eles ainda ficam mais distantes? Eu acho que depende muito, assim, né? Assim como o pastor Gerson disse, a informação ela tá muito, muito palpável hoje, né? Mas eu ia até entrar nisso, né? Sobre a respeito da verdade, né? Hoje cada um escolhe acreditar no que quiser, né? Então... Cada um escolhe acreditar, por exemplo, hoje nessa realidade do que é um homem, o que é uma mulher, o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que não é, os fins justificam os meios ou não, sabe? Então, acho que tem muita, de fato, essa polarização e aí dentro disso eu não tenho muito a acrescentar, né, ao que o pastor disse. Mas sim, eu vejo muito disso hoje nos adolescentes e até antes da gente fazer aqui, eu estava conversando com o pessoal falando sobre a respeito dessa questão o quanto a identidade deles é afetada por aquilo que se fala hoje, né? Então você tem muito, e aí acho que é algo muito mais palpável, que você consegue enxergar com mais clareza, com pouco tempo de conversa, ou pouco tempo de acompanhamento com eles, sobre eu preciso sentir para ser, eu preciso sentir para fazer, eu preciso fazer isso para ser alguém. Então tem muito essa realidade, é algo que se a gente vive hoje, a gente consegue enxergar essa questão do sentimento muito, muito forte, e aí a gente como cristão, a gente entende que a nossa identidade, quem nós somos, não está atrelado àquilo que a gente fez, mas àquilo que Jesus fez, a quem Deus nos chamou para ser e tudo mais. Então, sim, eu consigo enxergar, mas, claro, né, não consigo ver de forma tão forte, né, eles vivendo essa tão clara essa questão tão política a respeito dessa verdade e tudo mais. Eu acho que são coisas que
São um pouco distantes deles. Eu acho que eles vivem muito mais no mundo do TikTok, entendeu? Sobre essas coisas, mas que também já tem uma realidade muito profunda aí, né? Que vai mexendo com a visão que eles têm sobre o mundo, sobre igreja e tudo mais. E você sente que nas escolas hoje já existe, a escola já vai doutrinando de alguma maneira em relação a algum tipo de filosofia? Eu acho que não? Depende da escola, né? É. Eu acho que hoje depende muito da escola. Claro, você tem escolas com valores que são cristãos, né? Você tem escolas que estão mais preocupadas de fato com o estudo do aluno, mas hoje, de certa forma, você também tem escolas que trazem... eu acho que é um projeto, né, que acontece hoje, né, e você consegue enxergar isso desde universidades aos colégios. Uma visão, vamos dizer assim, eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando isso e eu achei isso lá no Descendo, né, em 2020, ele falou, muitas vezes um cara que é muçulmano sai da sua cidade, sai do seu país, vai para a Europa, estuda, faz isso e aquilo e volta muçulmano. Ele falou assim, hoje os nossos jovens cristãos brasileiros, e não só os brasileiros, vão para a universidade em 2-3 meses e já estão desacreditando de tudo aquilo que a Bíblia fala, não é nem a igreja fala, a Bíblia fala. Então eu acredito que existe sim nas escolas, mas hoje eu acho que o foco é muito mais forte nas universidades. Não que não atinja os adolescentes. Acho né? que cursinho já começa. Já começa, mas eu acho que o colégio ainda em si não tem tanto isso. Claro, tem. Eu lembro de professores de filosofia, de sociologia, trazendo certos pontos que hoje eu falo, com mais entendimento, você fala, eu acho que isso aqui estava errado. Mas ainda hoje eu não consigo enxergar nos colégios, claro, tem, mas talvez é uma coisa mais pontual do que tão escancarada, assim, sabe? Tá, uma pergunta aqui então. Vamos lá, agora já mais polêmico assim, né? Qual posicionamento vocês acham que tem... deixa eu reformular minha pergunta aqui. Qual vocês acham que é a função da igreja nessa questão política? Se a igreja tem que ter algum posicionamento, não? Boa. Em relação a esse assunto? Boa. Não estou falando igreja relevância, estou falando igreja como no um geral. todo. Igreja brasileira, né? Por exemplo. Você acha que a igreja tem que se envolver com política? Não tem que se envolver? Se envolver como? Então, a igreja, da onde eu vejo, como eu vejo, entendo da palavra, uma das principais funções dela é de ser uma voz profética para o mundo. Né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, deixou seus discípulos, a igreja se formou. E para que ela se formou? Bom, ela se formou para continuar passando o que Jesus falou, passando e vivendo, né? Alguns só passam e não vivem. Sim. Alguns procuram viver, mas não entendem nada da Bíblia, só no agito. Então tem tudo isso. Eu entendo que a igreja ela não deve ser responsável pelo Estado. A igreja ela é do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes eu vejo irmãos mesmo e um monte de gente acreditando que se tivermos um candidato cristão, Sim. nossos problemas estão resolvidos. E eu não acredito bem assim. Por outro lado, é claro que se você tem alguém que tenha princípios que batam com o que a Bíblia ensina, você pode ter o teu país mais próspero? Sim, eu acredito. Mas, se nós... Bom, já vem outras ideias na cabeça. Se nós fôssemos fazer isso, ter essa ideia como cristãos, eu digo aqui, outras religiões teriam o mesmo direito de pensar a mesma coisa. Sim. Concordo? Concordo. E daí, corremos muitos riscos, porque Jesus não veio governar um país. Perfeito. Jesus veio na época do Império Romano. Eu acho que um dos mais piores que existia em termos de conquista, de ordem. Sim. Não fez? Então pode arrancar o pescoço dele. Era assim. Né? Não gostou? Eu domino você. Não gostou do meu domínio? Então, fora. Você vai ser meu escravo. Não quer ser escravo, vai morrer. Jesus viveu nessa época. Né? Uma ebulição social absurda para a época dele. E andei conversando com as pessoas, todos nós conversamos e tal. Me lembrei isso, às vezes para mim é até um peso de importância, de responsabilidade. Jesus não usou a força bruta ou uma espada nunca na vida dele. Tem um momento do Getsemane lá que o Pedro arranca a orelha do Malco lá. O que Jesus me faz? Ele faz um milagre nessa situação. Sim. Ele podia ter falado, obrigado, Pedrão, você é dos meus. Eu vou ser preso mesmo, mas pelo menos você pegou esse.
Ele não fez nem isso. Então, assim, para a igreja, podia ser só totalmente espiritual e dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados. E é verdade tudo isso. Mas parece às vezes hoje que algumas pessoas esquecem um pouco disso. Então, alguém que está, vamos dizer, usado por um principado, se torna alvo para eu matar ele, digamos. Estou falando inverso do Kirk agora. Uhum. E isso também não pode. Então, assim, a igreja tem que ter o lugar dela, que é um lugar, assim, neutro no sentido seguinte: nós pregamos a Jesus. Quem quiser vir para Jesus, para o reino de Deus, seja de onde você for, de que cultura você for, de que grupo você for, de que país você for, você é bem-vindo. E amar os inimigos é um outro capítulo. Tá, mas então, em relação à pergunta, a papel da igreja em relação à política, você acha que a igreja tem que ser neutra e não se posicionar, é isso? Eu acho que a igreja deve clamar pelos princípios da palavra. Então, ensinar os princípios. Seja para qual lado for. Porque sim. Tá, Porque o homem... Quem governa é o homem. Pastor, fica à vontade de responder ou não essa pergunta. Não, né? Mas é uma outra assim. Então, por exemplo, quem se posiciona mais fortemente assim? Por exemplo, o Lucas trouxe um nome aqui, que é o caso do pastor Silas Malafaia. Sim, Você concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre isso, por exemplo? Eu acho o seguinte, tem muitas coisas aí. Primeiro, eu tenho procurado aprender a lidar com muita gente. Está numa situação dessa, por exemplo, você está gravando uma coisa, você está falando algo que vai ficar gravado. Primeiro você precisa orar muito, né? Já que somos cristãos aqui, vamos falar. Você tem que orar pra caramba. Depois você tem que pensar muito em como você vai expor a sua ideia. Às vezes ela é até verdadeira, mas você a expõe, por exemplo, você fala uns palavrões no meio, você fala uns negócios assim no meio, eu falo, não, pera um pouquinho, mas a ideia estava certa, mas o jeitão não vai fazer isso aí acontecer. Eu sou cristão. Então Paulo falou de palavras torpes. Hoje em dia o relativismo até questiona, mas o que é torpe? Isso aqui já é popular, eu participei de mesas que os caras falavam isso. Não, essa palavra aqui, é popular. Isso aí você fala no momento e a outra, não sei. O que é palavra torpe, então? Aí você entra num outro relativismo. Eu prefiro zelar. Então, Tiago, tentando responder. Por exemplo, se eu tivesse que responder coisas dessas, eu ia procurar ser o mais, em primeiro lugar, pacato, não levado pelo sangue, porque eu também sou muitas vezes levado pelo sangue, eu me conheço. Tem que segurar e daí tentar ficar baseado no princípio que você crê. Princípio. Eu acho que o que Jesus deixou que não pode ser mudado é princípio. Sim. Né? Opiniões, jeitos de ver. Tá bom, mas isso aí vem de um princípio? Vem. Bom, então vamos ver o princípio primeiro. Depois a gente discute. Eu acho até, para terminar, que a igreja, por vezes, ela é omissa. Se quiser depois puxar nessa também. Que isso. Mas você falou que... Falei. E ao mesmo tempo eu acho a igreja omissa em muitas situações. Por causa dos princípios, das injustiças e do monte de coisa que está acontecendo. Sim. Deus é justo. Né? Eu acho que o papel da igreja é servir. Eu acho que, claro, você tem que entender como que é esse serviço da igreja, mas eu acho que a igreja, as pessoas da igreja precisam estar envolvidas em todas as áreas da sociedade. Acho que vamos dizer assim, eu acho que é o ponto básico de tudo, sabe? Diz que vão precisar de mais oração. E eu não falo nem sobre dominância, não, eu acho que é o lugar de serviço mesmo. É onde a gente mostra o evangelho, onde a gente alcança as pessoas, e aí sem essa veia política. Porque é o evangelho, é a verdade. A verdade é uma só, né? Jesus morreu por nós, para nos tirar do pecado, da condenação eterna, para que a gente pudesse, de fato, ter uma vida abundante e vida eterna, enfim. Então, eu acredito que o papel da igreja nesse sentido é serviço. Dentro dessa realidade, né, eu acredito que cada pessoa tem um chamado específico. Então, tem pessoas que vão ser chamadas para pastorear a igreja e vai viver nessa realidade o resto da vida. Tem pessoas que vão ser chamadas para atuarem como policiais, como médicos, e ali serem luz e atuarem dentro dessa realidade. E aí eu acredito que Deus dá uma sabedoria específica para cada pessoa para atuar nesses lugares, sabe? Sem envergonhar a palavra, sem envergonhar Jesus, se posicionando de fato como um cristão saudável,
né? Mas, pelo menos eu acho que essa é a visão que eu tenho. Por exemplo, eu nunca estaria no meio político. Eu não acho que é saudável e sábio da minha parte estar nesse lugar. Mas eu sei que Deus levanta pessoas para esses lugares justamente para que a voz de Cristo, né, aquilo que Deus nos ensina a fazer, possa alcançar outras pessoas em outros lugares. E aí, não numa, vamos dizer assim, falando politicamente, né, numa bancada evangélica, não é isso. Eu acredito que é realmente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, manifestar o poder do Espírito Santo, independente de onde você esteja, que eu acredito que assim a igreja já se posiciona, né, em todos os lugares, mas se posiciona como corpo de Cristo e não como um viés político. Posso dar um exemplo? Sou médico. Nos lugares onde eu trabalho, eu recebo todo tipo de pessoa. De esquerda, de direita, negro, branco, trans, hétero, homo, o que você quiser. Dentro do meu trabalho e do que eu creio também de Deus, nisso aí vai bem o teu conceito. Eu estou lá para servir. Não me interessa que pessoa que é, qual é o problema dela, qual é a cara dela, qual é o jeitão dela. Uhum. Às vezes mesmo algumas delas me desprezam. Mas eu estou lá para tratá-las, para procurar ajudá-las. Então esse é um exemplo claro de igreja entrando no meio de todos, mas eu tenho princípios. Uhum. Então eu já aconselhei pessoas. Então o cara às vezes está com um problema desse tipo, algum, e ele chega chorando. Bom, quando abre o coração para mim, aí eu falo para ele, olha, fora desse avental aqui, você me permite te dizer uma coisa? E aí eu entro com o que eu creio. Sim. Mas assim, servindo a todos. Exato. Já tratei cara que foi pego, o cara veio de Algema? De algema, tudo para eu atender num posto de periferia e tudo. E eu percebi que os representantes da justiça estavam um pouco bravos com isso. Como é? E falaram, não, então aí, doutor, esse cara aqui, não sei o quê. Eu olhei para eles e falei, vocês me dão licença, por favor, eu vou tratar dele agora. Mas não precisa caprichar, umas conversas. Falei, tá bom, podem sair que agora eu vou cuidar dele. Então assim, bom, sei lá se ele matou alguém, o que ele acabou de fazer? Não sei, mas eu não vou atender. Uhum. Ou então eu vou provocá-lo mais, ou eu vou machucar ele. Exato. Eu não posso fazer isso. Nesse sentido, eu acho que a igreja tem muita força. Eu tô com uma pergunta aqui, que eu também quero falar um pouco sobre minha opinião sobre o assunto, mas é uma pergunta dentro... Bom, deixa eu falar falar um pouco aqui, mas tem mais uma pergunta dentro disso hoje que você acabou de falar. Mas eu primeiro assim, né? Eu acho que a gente tem que aprender... Tava até uma pessoa da igreja veio me questionar de algumas coisas, e uma coisa que eu tenho entendido que é importante para a gente fazer é primeiro separar a instituição das pessoas, certo? Que nem hoje. Eu sou pastor da Igreja Relevância, mas eu não sou a instituição. Eu também sou Thiago Sugihara, pessoa. Eu, como Thiago, CPF, né? Eu tenho que ter meus direitos também de fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, seja em termos de posicionamentos ou não, né? Agora, quanto à instituição, né? Eu tenho refletido bastante. E talvez o meu ponto de vista é que a instituição, acho que talvez ela tem que ser um pouco mais neutra mesmo. Uhum. Né? Porque acho que um problema que a gente teve é separar muito, achar que como instituição a gente tem que influenciar tudo. E eu acho que a igreja que a gente tem que entrar em todas as áreas e trazer uma influência, em ser embaixadores do reino, não é igreja instituição, é igreja corpo. Acho que como corpo a gente tem que estar inserido nesses lugares. Sim. Então, por exemplo, aqui hoje nós estamos aqui 3 líderes conversando sobre um assunto que, na verdade, não é nosso assunto de expertise, né? Ninguém aqui é político, né? Uhum. Então, assim, quem melhor para falar sobre política, sobre esses assuntos, do que alguém que é especialista nesse assunto? Então, eu acho que a igreja tem que sim ter pessoas que são especialistas nesses assuntos, que vão trazer uma voz em relação a esses assuntos para nós. E que não desprezam os princípios. Isso, com certeza. Né? Cristãos. Mas eu acho, no meu ponto de vista, ultimamente, sim, eu tenho sentido... E assim, até nisso eu acho. A igreja também ela é um corpo. Então, acho que tem igrejas que vão ter um posicionamento maior, outras vão ter um posicionamento menor, outras vão ficar omissas. E eu não quero estabelecer aqui a minha visão como a correta.
Entendeu? Perfeito. Sim. Então, assim, eu acho que eu tenho a visão do conduta. que eu vou sentir de Deus em relação ao direcionamento que ele tem me dado como igreja e também como cristão e como pessoa, né? E eu tenho que aprender a não julgar e não estabelecer a minha opinião ou aquilo que Deus tem falado comigo como a verdade absoluta. Que acho que isso hoje é o que tem trazido os maiores problemas. Porque as pessoas estão estabelecendo a sua verdade como uma verdade absoluta, Sim. estão dispostas a morrer por essa verdade e elas desprezam qualquer pessoa que acredita diferente daquilo, né? Então, por exemplo, é assustador a gente ver, assim que o Charlie Kirk morreu, pessoas falando que ficaram felizes que ele foi assassinado. né? Fiquei feliz. Eu postei um vídeo falando, uma moça falando, alguém tinha que fazer isso. Até que enfim alguém fez isso, entendeu? Então é muito triste a gente ver e depois ameaçando outras pessoas de morte, outras pessoas que... Né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente tem avançado nessa polarização, vai existir uma necessidade, uma maturidade de a gente saber lidar com as diferenças. Sim. A gente tem que saber conviver. Por exemplo, aqui, Pastor Gerson, você concorda com tudo com a sua esposa? Vocês concordam com tudo? Não, né? Vocês estão casados até hoje, certo? 40 e tralalá. Então, a discordância foi motivo para separar? Então, assim, por quê? Porque vocês respeitam, vocês conhecem um ao outro, né? Perdoa. Então, assim, eu acho que existe Tem diálogo. Um nível de maturidade que a gente precisa alcançar agora, da gente aprender a conviver um pouco com as diferenças, senão vai ficar insuportável. Porque até a minha pergunta, né? Por exemplo, você falou aí de que ajudou uma pessoa, um bandido, digamos assim, que a polícia estava falando que ele fez alguma coisa, você não sabe, mas você foi lá e foi ajudar. Me trouxeram no hospital, né? Minha função é atendê-lo. Né? Perfeito. Então, assim, até que ponto a gente, como cristão, a gente pode... O que é amar e o que não é amar? O que, por exemplo, lidando com esses assuntos que hoje estão tão polarizados aí, por exemplo, homossexualidade, aborto, diversos outros assuntos, até que ponto a gente aceitar algo é amar, ou até que ponto também a gente deixar de se posicionar em relação aos assuntos também é a gente deixar de ter um zelo em relação ao pecado e ao arrependimento. Então, qual que é a linha, Pastor Gerson? Qual que você acha que entra numa linha disso daí? Então, para mim, a minha primeira resposta é a que eu já dei algumas vezes aqui. Princípios. Por exemplo, eu vi o Kirk respondendo perguntas, isso é da área médica, então já me facilita um pouco mais. E aí, de repente, a menina chegou para ele e falou, mas por que eu não posso abortar? Ele falou, porque aquilo lá já é um ser humano. Ele falou, não é. Ela até fez Ela falou, é um fetus, né? Um feto só. Isso não é gente. Um aglomerado de células só. Isso, aglomerado de células, isso aí. Daí ele foi falando, bom, então peraí. Vamos ver o princípio. O que é um ser vivo? Então, quando o espermatozoide se juntou ao óvulo, fechou aquela membraninha, aqui tem vida já. Sim. Isso é um princípio. Então, se a pessoa vem conversar comigo, medicamente eu posso dizer isso, porque isso é provado cientificamente. Agora, se para você só vai se tornar um ser, quando até teve outra pergunta sobre isso também, né? Aí ele perguntou sobre, por exemplo, mas se a tua criança tem 1 ano, você pode matar? Ah, não, tá. Então por que se ela tem 6 meses de gravidez, você pode matar? Ela já é um ser. Então, o que é o meu ponto aqui? Princípio. Eu acho que na nossa conversa, na nossa procura de servir, no nosso estar com outras pessoas, tem que ter a maturidade de entender a diferença do outro, mas eu tenho o meu princípio. Então, eu não vou te sufocar porque você não está levando em conta o meu princípio. Mas eu também não abro mão dele em função daquilo que eu creio. Sim. Mas pode ser sem dar bofetada nem dar murro nos outros. Eu acho que é possível. Agora, é o que você disse. A tendência, eu acho, dos que não querem esse entendimento é polarizar. Aí você polarizou? Não, de jeito nenhum. Cabeça vermelha? Bom, vermelho para mim, tudo a ver, tal, não, pá. Pronto, já fez. Né? Polarizou. E eu acho que falta muito hoje, muito, de maturidade mesmo, às vezes, entre os próprios cristãos. Né? Você lê na história de igreja, homens assim, que foram incríveis. O pessoal mesmo do Ocidente não conhece muito a igreja do Oriente, que passou por muita coisa. Eu só vou contar um caso. Um cara lá que chamava-se presbítero Tiago, não é o Tiago da Bíblia, isso aí no ano 800, e aparece lá, ele estava numa região do Irã, do Iraque, tudo, e apareceu um cara lá da Índia, que era um chefe religioso,
e estava com, acho que o zoroastrismo lá, com a religião dele, para querer passar para o mesmo povo que esse bispo para a igreja na época tinha. O cara era tão seguro que o cara disse, mas você me ajuda a traduzir isso aqui? Ele falou, ajudo. Ele não, na minha opinião, ele não teve medo de perder cristãos por traduzir o coisa do outro cara, que é um outro princípio. Por quê? Porque ele tinha confiança no dele. Então ele falou, não vou traduzir nada, eu sei que se dane, procura outra pessoa aí. Ele traduziu para o cara. Uhum. Não sei nem se o cara se converteu depois. Então são atitudes que eu penso assim, que ficam parecidas com Jesus, sabe? Uhum. A gente não tem hoje. Só um ponto que eu acho que é interessante trazer, né? E eu acho que dentro disso a gente entra até mesmo o que eu lembro, né? Acho que sobre o posicionamento da igreja, né? Sobre Paulo. Né? Paulo, apesar de ser apóstolo, ele fala sobre ser escravo de Cristo. No momento em que ele achou que ele precisava usar das leis naturais, ele apelou. Não, eu vou apelar para César. Eu acho que a igreja precisa entender isso, que é o que o Thiago falou. Fora a questão de eu ser pastor e estar à frente de uma igreja, eu tenho meu CPF, eu sou uma pessoa, e aí, dentro disso, eu acredito que cada um, de fato, tem o direito de vamos dizer assim, de lutar por aquilo que acredita, né? Mas, dentro daquilo que o pastor Gerson falou. É que você falou, dentro do julgamento do princípio romano, ele era um cidadão romano. Exato. Então, apelo para a lei. Exato, eu acho que a igreja tem... Porque assim, a gente pode obedecer, mas a gente não pode usufruir do que a lei também nos permite usufruir. Então, assim, mas obviamente dentro dos princípios cristãos, né? Por exemplo, o pastor Gerson, antes da gente conversar aqui, trouxe um assunto lá. Falou que aí quando saiu a notícia lá do Charlie Kirk, né, falou lá que ele era por defender a família, que ele era extrema-direita e tal, não sei o quê. Foi rotulado então, hoje, como um cara trampista isso. E da extrema-direita. Tá, você falou bastante sobre princípios hoje, né? E do jeito que as coisas estão polarizadas hoje, quando você defende certos princípios, as pessoas já te pintam como... Já te rotulam. Já te rotulam como... Como que... Então, de ambas as partes, né? Tá, de então ambas as partes. Como é que faz em relação a isso? Difícil. Por quê? Por exemplo, se eu chegasse para uma pessoa dessa que me rotulasse, falasse, mas você é cristão. Primeira pergunta que eu ia tentar fazer é, o que você entende por cristão? Perfeito. Porque eu não sei o que a pessoa pensa, né, meu? Cristão é um bando de cara louco que no domingo perde um dia de sol para ficar dentro de uma sala e levanta a mão e abaixa a mão. E canta e levanta. Mim, eu acho que teria que ser a minha primeira pergunta, porque os conceitos e os rótulos estão aí, né, Thiago? Então, o que foi rotulado por muitos, assim. Quer dizer, os caras nem consideraram, de repente, que ele era um pai de família, que tinha 2 menininhas. Não. Ele é um direita extrema, que fica fazendo os discursos que deixa todo mundo bravo. Que tá tumultuando. E alguém não aguentou e deu um tiro nele. Mas vai fazer o quê? Então, peraí. E um outro dia, não, ele é um cristão. A maioria dos discursos que ele faz tem Jesus na parada. A gente que é cristão sabe, e isso eu preciso dizer aqui enquanto temos liberdade, o nome de Jesus é uma coisa muito forte, sim, muito poderosa. Ele falava abertamente a respeito disso, eu vejo pessoas que eu converso às vezes falando de Deus. Se chegar em Deus ainda tá bom. Até Deus o cara vai com você. Fala de Jesus. Que Jesus te abençoe. Aí o cara já assim... tá bom. Beleza. Mas você fala Deus? Deus é bom. Não, Deus é bom. Deus está pensando em você. Tá pensando em mim. Jesus também. Jesus? Peraí. Por quê? Já tem um rótulo aí. Então, difícil, Thiago. Eu acho que se a pessoa vier falar comigo, eu preciso primeiro fazer isso. Deixa eu falar só um. Lembrei de uma agora aqui. Anos atrás, eu estava num avião com um cara, e o cara era jornalista, não sei se era da Globo, acho que não era da Globo. Sentou do meu lado, fomos conversando, e ele tinha entrevistado o Edir Macedo. Ele estava louco da vida com o Edir. Anos atrás, hein? Isso já uns 15 anos já, talvez mais. E ele veio falando para mim, eu sentado do lado dele, por que aqueles caras? Porque não é possível. Imagina, eu sou jornalista, estavam vindo de Goiânia, entrevistei o cara, tudo só foi vindo. Uma dada altura, eu virei para ele assim e falei, eu sou um pastor também. Ele falou, não, eu não quis te ofender, não era a minha intenção te ofender. Tal. Eu falei, não, você não me ofendeu. Mas daí eu falei para ele, eu queria só que você me desse uma chance, eu queria te convidar para você ir na minha casa. Tenho minha esposa, tenho meus filhos. Você vir lá conhecer a gente de perto. Uhum. Eu sou pastor também, como o Edir. Vem lá conhecer em casa. E daí ele está falando também de questões financeiras da igreja XYZ.
Aí eu falei para ele também, a propósito, na igreja lá que eu congrego, no grupo de igrejas, e naquela época tinha tido uma, então eu pude falar muito bem. Nós temos auditoria, querido. Final do ano tem auditoria. Vem gente de fora que não é crente, que não é coisa nenhuma, para ver como é que estão as contas. E criticar tudo que está errado que nós vamos consertar. Bom, ganhei o cara, né? Mas não falei para ele, você não é cristão, você não entende dessas coisas, você só um jornalista. Sim, sim. Não, e acho que ele foi tocado, pelo menos. Não, vai ser um prazer, me deu o cartão dele, pá, essas coisas. Então, mas ele foi? Não foi. Ah, que pena. Não foi. Não foi, mas eu saí de lá com ele amigo, não polarizado. Perfeito. Ô Lucas, hoje, para um adolescente se posicionar com os princípios do reino, o que acontece? Vou falar o que eu ouvi mais esse final de semana, né? Que a gente teve um tempo de acampamento aí com eles. Quando a gente fala sobre o posicionamento, né? De fato, tipo, você precisa deixar de fazer isso, você precisa se posicionar dessa forma com seus amigos. A resposta de todos eles foi a mesma. Eu vou perder a amizade. Eu vou deixar... E aí é a questão de estar sozinho mesmo. Né? Eu acho que o medo de estar sozinho. A turma, né? Adolescente e tal. Exato. Então, assim, é uma geração, assim, é uma idade que quer estar próximo o tempo inteiro, que quer ter contato o tempo inteiro e abre mão de princípios, de ser aceito, e abre mão de princípios por conta disso. Abre mão de valores por conta disso. E, assim, quando você... E aí, acho que é uma coisa mais da idade, eles não têm essa percepção que ao fazerem isso, eles estão abrindo mão da presença de Deus, eles estão abrindo mão desse lugar de santidade, desse lugar de relacionamento, sabe? Esse lugar também onde o coração deles se distancia, sabe? Aí a gente vê, quando a gente faz um culto, a gente percebe muitas vezes esse lugar de apatia ou de desconforto de muitos deles ao entrar nesse ambiente, né? Então, assim, eu acho que o fato deles se posicionarem hoje, que foi algo que eu vivi, né? Quando eu era adolescente, aí desde aí o primeiro ensino médio, o terceiro ensino médio, onde eu vivi a maior parte desse tempo sozinho. Justamente por entender a profundidade da escolha de seguir a Jesus. Onde eu precisei, no momento, talvez, para ter um cuidado com o meu coração, eu falei, cara, eu não consigo estar nesse ambiente e não ser influenciado por ele. Então eu prefiro sair, guardar o meu coração e nos momentos em que Deus me der a oportunidade, eu trazer essa realidade para os meus amigos. E era o que acontecia. De repente, a gente estava na sala de aula, eu começava a conversar com um, falando a respeito de Deus, a respeito de igreja, a respeito da Bíblia, e quando você via, já tinha 2, 3, 4, 5 à volta prestando atenção naquilo que você está falando. Mas justamente pela escolha que você faz. E aí a gente entra muito, porque apesar disso tudo, eles querem que os amigos deles acreditem em Jesus e venham para a igreja, porque eles amam os amigos deles. Só que eu falei para a maioria deles, falei assim, eles só vão acreditar de fato naquilo que você faz, naquilo que você fala, quando eles verem verdade naquilo que você vive. Então, assim, se você hoje não consegue estar nesse lugar, porque é muito o que a gente vive, né? Muitas pessoas se convertem e falam, não quero mais saber disso, não quero mais olhar na cara de ninguém e já era. E aí você perde a oportunidade de alcançar a vida dessas pessoas também, né? E aí eu falei para eles, cara, vocês precisam entender se vocês conseguem estar nesse lugar e não serem influenciados. Porque talvez vocês vão precisar dar uns passos atrás para guardar o coração de vocês e depois estarem nesse lugar. E tipo, eu preciso amadurecer para eu ter um posicionamento claro para que quando eu venha conversar com os meus amigos, quando eu ouvir algo do tipo, você tá mais chato, ou isso, ou coisa do tipo, isso não venha afetar o meu coração, mas eu possa ter amor por eles. Então, assim, o fato desse posicionamento hoje, claro, acho que em todos os âmbitos, mas eu acredito que para eles tenham essa dificuldade justamente pela faixa de idade, nessa aceitação de querer estar com um grupo, é muito difícil, né? Mas a gente, claro, né? A gente tem trabalhado para que, em nome de Jesus, eles possam ter essa consciência e de fato amar mais a Jesus, e não só eles, né? Eu acho que a igreja, no sentido geral, precisa fazer isso, porque não é uma coisa só restrita a essa idade, né? Estava pensando isso, Tiago. Quantos adultos, às vezes, deixam de dar um testemunho, tomam uma posição, posso perder meu emprego, esse cara é o diretor da firma, como é que vai ser? Então, não são adolescentes. Exato. É que os adolescentes a gente consegue enxergar com mais clareza, né? E graças a Deus eles conversam com a gente a respeito disso também, né? Ô pastor, então assim, pra gente já entrar nos finais aqui, por exemplo, essa questão de posicionamento que o Lucas tem falado aqui. Então, como eu falei, hoje você se posiciona em relação a certos princípios, você já vai ser rotulado como esquerda ou direita, certo? Sim. Então, assim, como que a gente faz isso de uma maneira saudável, então,
Porque talvez, concorda comigo que talvez a gente está chegando em muito do lugar que a gente está chegando, porque a igreja deixou de se posicionar em muitos assuntos? Sim. Né? Como eu E aí, falei no assim, começo, a sim, igreja é a mas voz profética de Deus. isso. Aí, por que, assim, a igreja não foi ruim de deixar de se posicionar, né? Porque a igreja queria que as pessoas a chegassem, né? Então era uma maneira assim, eu não quero que a pessoa tenha algum tipo de rejeição com a igreja, né? Sim. Mas até que ponto, então que eu perguntei, né? Onde é essa linha? A igreja, você acha mais importante as pessoas se sentirem à vontade para vir para a igreja? Ou você acha mais importante a igreja se posicionar em relação aos princípios da palavra de Deus? Então, eu vou seguir quem eu devo seguir, o mestre. Então, eu até lembrei, teve uma situação que ele ficou muito louco da vida e pegou um chicote. E acho que ninguém gostou daquilo. Com certeza, ninguém gostou. Teve outras situações em que ele chegava no meio, num grupo de pessoas e falava a verdade, a palavra, que era ele mesmo, e os caras iam embora e deixavam ele falando sozinho. Lembra? Eu lembrei de uma lá que ele falou, tinha uma multidão, começou todo mundo a ir embora. Sim. Ainda virou a mensagem é dura demais. Isso. Os discípulos virou para os discípulos, vocês querem ir também? Pô, Jesus, o mestre. Uhum. Então, assim, não lembro as duas posições, mas eu acho que a igreja precisa refletir Jesus. Ela precisa ser reflexo, porque nós não somos Jesus, né? Somos pequenos cristozinhos sendo trabalhados por Deus. Mas nós temos que refletir Jesus. E só isso em si já é uma baita loucura. Jesus foi rotulado. Não falaram que ele andava com prostitutas e com bêbados? Com milão e beberrão. E ele andava, mas bebia, prostituía? Não. Mas está com a turma lá, então ele é um deles. Uhum. Ele correu esse risco, né? Ele não ficou preocupado de o rotularem como isso, porque ele era quem ele era, e nós hoje podemos ser como ele é também. Né? Então, eu entendo, você já pregou muitas vezes aí, a gente não está aqui para pregar para o povo conforto. O Evangelho de Jesus, ele é transformador. Então, com isso, ele bota fogo no circo, não tem como. Né? Mas nós, na nossa posição, jamais usarmos de violência, de luta, de polarização. Mas então, o senhor acha importante agora, cada vez mais, existir um posicionamento claro em relação a princípios e valores? A igreja precisa falar mais sobre pecado, sobre arrependimento. Pecado, arrependimento, adultério, fornicação, o que você quiser. Porque está lá. Está lá. Jesus mesmo fala, né, a respeito muito da obediência, né? Então, assim, eu acho que, de fato, obedecer é difícil. E vai chegar acho que a obediência chega a certos níveis hoje que geram um lugar de desconforto e até de medo em nós, na igreja, nas pessoas, acho que se eu falar isso, vai acontecer isso comigo, enfim, essa cultura do cancelamento também, que é muito forte hoje. Mas Jesus, ele fala que aqueles que o amam de verdade são aqueles que obedecem às leis e os mandamentos que ele disse. Né? Então, assim, apesar disso tudo, e assim, a gente sabe o que a obediência dos discípulos levou eles. Muitos foram mortos, assassinados, né? João foi o único aí que foi exilado, né? E morreu de velhice, mas o restante morreu por obedecer a Jesus. Mortes violentas. A maioria deles morte violenta. Morrem por obediência a Jesus. Eu acho que o nosso foco principal deve ser esse enquanto igreja. Enquanto eu estiver obedecendo a Jesus e cumprindo aquilo que é os princípios da palavra, independente da consequência que isso tenha para mim, eu preciso entender que apesar disso tudo, o meu coração e a minha devoção, o meu foco deve estar em Jesus. Simples assim. E mesmo com amor, eu li hoje Mateus 24, que nós estávamos aí na reunião de manhã, e mesmo com amor, Jesus falou lá, vão ser odiados. Vai ter gente que não vai te aguentar ver com um sorrisinho daquele gostoso, então ele vai ficar com raiva. A gente vê hoje vídeos de pessoas, acho que eu vi bastante vídeos de um cara em Londres pregando, a galera batendo nele, arrancando o microfone dele, nos Estados Unidos a mesma coisa, e não pregaram nada contra as pessoas em si. Só pelo simples fato de pregar que Jesus amou o mundo de tal maneira e entregou o filho dele para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida eterna, sabe? Então, de fato, hoje existe uma tolerância mínima e a gente precisa continuar sendo obediente a Jesus e tomar a nossa cruz e seguir ele. Bom, é isso. É a mensagem que Deus tem trazido muito no meu coração mesmo. Né? É uma mensagem que nosso povo precisa de arrependimento. Nosso país precisa de arrependimento. Né? O pecado ele é algo sério.
ele é algo com consequências eternas. Sim. E o pecado é algo tão sério que fez Jesus sair do trono e descer aqui para pagar um preço por nós. E a gente hoje tem falado mais sobre amor, palavras motivacionais, do que sobre carregar nossa cruz, sobre arrependimento, sobre pecado. E isso tem levado a gente a ser uma igreja que tem medo de falar sobre os princípios de Deus. Sim. E a gente fala princípios da Bíblia. Eu falo, cara, a gente como igreja, né, a gente tem que ter um zelo em relação ao pecado. A gente tem que amar a palavra de Deus, a gente tem que ser conservador em relação à palavra de Deus. Né? Então, assim, não estou falando sobre política aqui, estou falando sobre Bíblia. Né? Então, eu sou conservador em relação à palavra de Deus, sou conservador em relação à família. Família, para mim, é formado por um homem e uma mulher, um casal. Né? Então, hoje a gente tem que geram filhos. Né? Então, assim, a gente tem medo hoje de falar sobre os assuntos. Né? A palavra de Deus traz para nós homossexualidade é pecado. Né? A gente hoje tem medo de falar sobre esses assuntos. Todo mundo aqui tem dificuldade em alguma área, todo mundo tem uma cruz para carregar. Né? A gente precisa lutar contra essas coisas, a gente precisa ter um zelo em relação ao pecado. Né? Então, então, isso vai trazer reação, vai trazer perseguição, não sabemos. Mas o resultado da perseguição, historicamente falando, era a pregação da palavra indo em outros lugares. Alcançar o mundo que eles alcançaram. Né? Exatamente. Mas não sem preços a pagar. Perfeito. Isso que você está falando é isso. É dar nome para as coisas e saber que você vai pagar preço por causa disso. Jesus pagou todos para eu me salvar. Agora que eu estou aqui, eu vou ter que passar por um monte de coisa também para ser como ele, ter esse privilégio de conseguir com a graça de Deus, para que as pessoas olhem e falem, não, mas esse cara era diferente. Essa mulher era diferente. Mesmo depois de morto. Sim. Bom, então... Isso é evangelho, né? É isso, né? Então, é a nossa oração aí aqui para que realmente Jesus é a nossa esperança, né? Então, é isso que a gente tem que acreditar e crer, né? A gente tem que dar o nosso melhor aqui, mas a gente crê que Jesus é a nossa esperança. E a gente está sensível à voz do Espírito Santo, para a direção que Ele nos dá, a gente ter coragem, né? De obedecer, de falar as coisas que a Bíblia nos ensina, pregar o evangelho de verdade. Não só de obedecer, mas de permanecer também. Né? Então, sim, o meu resumo aqui seria que eu acho que a igreja ela é um corpo. Né? E Deus vai ter funções diferentes para diferentes igrejas, vai ter funções diferentes para os cristãos, né? E cabe a nós a gente parar de se criticar e a gente começar a se apoiar um pouco mais. Né? E a gente entender o papel de cada um. Porque cada um tem um papel e é importante para o corpo. Talvez não é o mesmo papel que o seu, né? E você, às vezes, até discorda da maneira como a pessoa está fazendo, mas está cumprindo um papel que, às vezes, alguém tem que cumprir. Né? Então, alguma igreja, às vezes, está fazendo diferente, mas está cumprindo o papel. Eu acho que nós temos que olhar para aquilo que a gente concorda também, né? Que é sobre Jesus, Filho de Deus, morreu numa cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, nos unir nisso. Né? Ao invés da gente se dividir mais pelas coisas que a gente discorda, a gente começar a se unir mais pelas coisas que a gente concorda e somar forças ao invés de dividir. Né? Porque senão a luta é grande, a batalha é grande e a gente dividido fica cada vez mais difícil. John Wesley mesmo, ele, em uma das várias pregações que ele fez, né, fazendo a faculdade de teologia, a gente teve acesso a algumas das pregações, mas algo que é muito interessante dentro disso, e a gente pode trazer isso tanto no âmbito teológico, mas no âmbito geral, ele começa escrevendo sobre o que ele era diferente da maioria dos pregadores da época, né? Eu sou diferente dele por causa disso, mas ele resume tudo no final, ele falando assim, porém eu prefiro guardar e olhar para aquilo que nos une do que daquilo que nos separa. Né? Então eu acho que é exatamente o que você está falando, Thiago. A gente precisa realmente ter esse cuidado de olhar para aquilo que une a igreja, une as pessoas, do que gera divisão, contenda e todas essas coisas que a gente sabe que não provém do coração de Deus. É isso aí então, pessoal. Terminamos aqui mais um ponto de encontro, né? Conseguimos dar uma pincelada nesse assunto e futuramente vamos falar mais, porque ano que vem vai ser um ano, né, de política aqui no nosso país muito forte, né, ano de eleição presidencial. Então, provavelmente vamos ter que falar mais a fundo sobre isso, trazer pessoas um pouco mais especializadas no assunto também, para a gente poder conscientizar as pessoas um pouco mais sobre esse assunto, né? Então é isso aí, Deus abençoe vocês, estamos juntos. Fica aí nossas orações para a família do Charlie Kirk, né, e nossos sentimentos aí para a sua família. Deus abençoe e até mais.